Minha vingança assombrosa, que destruiu irmã invejosa e bilionário. O ar estava pesado naquela manhã de aniversário. Os pulmões pareciam mais compridos, como se inflassem apenas com a expectativa de algo grande. Ou melhor, devastador. Seu coração pulsava. Não era o ritmo calmo da velhice, mas uma batida frenética, quase juvenil, repleta de raiva guardada por tanto tempo. E como tudo começou com um sussurro. Um segredo que ecoava nas paredes da antiga casa onde cresceu. A irmã Natália, sempre a preferida, a bonita, como todos a chamavam. E Alexandre, seu marido, o sorriso perfeito, a voz doce, mas por trás dos sorrisos, um mar de traições. Lara sentiu o nó na garganta se apertando a cada lembrança do dia fatídico em que descobriu tudo. Uma noite, ao voltar mais cedo da casa de uma amiga, flagrou um encontro clandestino entre os dois. O mundo dela desabou, e a partir desse instante, a vida se tornou um tabuleiro de xadrez, onde um golpe errado custaria muito mais do que uma partida. Agora, em seu aniversário, a família estava reunida. Risadas ecoavam e as mesas estavam decoradas com flores vibrantes. Entre elas, a presença de Natália, doente, mas com uma aura que parecia ignorar a fragilidade da saúde. Lara a observava, cada movimento carregado de um simbolismo que a inveja é. Os ressentimentos atraíam. 3 anos se passaram desde a última vez que se viram, e o frio entre as irmãs só aumentava. É hoje ou nunca, pensou. O agudo dos talheres batendo nos pratos e o murmúrio dos convidados pareciam se desvanecer enquanto ela passava por eles. O momento se aproximava. Uma sensação de inevitabilidade pesava sobre seus ombros. Quando o momento finalmente chegou, Lara se levantou. O olhar da multidão virou-se. Murmúrios cresceram como tempestade à vista. Eu sei de tudo! Sua voz ecoou, firme e clara. O choque foi palpável. Todos pararam para ouvir. Natália engoliu em seco, um misto de medo e expectativa envolvendo seu coração. Alexandre, por outro lado, parecia desmoronar. Ah! Máscara de indiferença escorregou pelo seu rosto. Vocês dois achavam que podiam me enganar para sempre? Traição! Mentiras! Foi assim que vocês construíram suas vidas? As palavras saíam com a ferocidade de anos de dor reprimida. O ambiente, antes festivo, deixara de existir. Agora só havia tensão. Um calor das lágrimas nos olhos, mas não cedeu. Era seu dia. Um dia de libertação. E talvez um dia de perdão. O tema não sabia era se seu coração conseguiria aceitar isso. A pergunta pairava no ar, inescapável. Será que Natália, diante de sua dor e remorso, conseguiria encontrar as palavras certas para o recomeço? Lara sentiu os olhares dos convidados, uma coletânea de espanto. E reprovação, mas ela não se importava. Todo o seu ser estava em chamas pela necessidade de enfrentar o passado. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava tenso, uma energia estranha preenchia o ambiente. A cada palavra que Lara soltava, um manto de segredos parecia ser arrancado do passado. Natália, ali, com o rosto pálido, parecia que ia desmaiar, enquanto Alexandre apertava os lábios, visivelmente nervoso. O olhar dos convidados oscilava entre curiosidade e horror. Sussurravam, enquanto outros apenas observavam, hipnotizados pelo desenrolar da cena. Mas o que Lara não sabia era que aquilo era apenas o começo. De repente, quando a sala parecia estar prestes a eclodir em um turbilhão de conflitos, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto com um ar enigmático entrou pisando forte, como se fosse o dono daquele lugar. Lara reconheceu aquele rosto. Era Miguel, um velho amigo da família que havia desaparecido há anos. Ele vinha com uma expressão de desespero cravada no olhar. "Mãe, não deveria estar aqui!" Miguel gritou, quase chorando. A sala congelou. "Mãe? O que ele estava dizendo?" Essa nova revelação deixou todos confusos. Lara sentiu seu coração acelerar, enquanto Natália, visivelmente pálida, segurava a mesa para não cair. Um novo segredo havia emergido, e aquele homem carregava dentro de si uma bomba prestes a explodir. "Você não fez o que eu te pedi. Você não podia. Você destruiu nossa chance", continuou Miguel, olhando diretamente para Natália. As palavras cortavam o ar, como facas. Lara estava em choque. Seu passado, que já era pesado, agora se tornara insuportável. O que Natália tinha feito? O que Miguel queria dizer? Era como se um novo tabuleiro de xadrez tivesse sido montado, e a partida já estava perdida. A tensão aumentou. "O que você está falando?" Lara exigiu, a voz firme, mas trêmula. O calor do momento a envolvia, e ela não conseguia entender onde se encaixava nesse novo quebra-cabeça. "Ela me roubou a vida, Lara. A vida que era minha. Eu era o filho favorito. Mas você não sabia disso, sabia? Natália sempre foi a mais esperta, a mais bonita. E eu só fui um acidente." Miguel deixou escapar. As últimas palavras têm um sussurro cheio de dor. Um murmúrio atravessou a sala. Todos estavam boquiabertos, sem saber como reagir. "Filho, acidente! Que história era essa?" Lara olhou para Natália, seu rosto agora embaçado pelo medo. O que mais poderia ser revelado? Natália agora estava com lágrimas nos olhos, mas o olhar era cheio de raiva misturada à culpa. "Você sempre foi um fardo, Miguel. Eu fiz o melhor que pude para proteger a nossa família." Sua voz ressoou, forte, mas a vulnerabilidade nas palavras deixava claro que ela também se sentia perdida. A cena estava onipresente, como um filme de terror prestes a se desenrolar. E a cada segundo, Lara sentia o terreno sob seus pés desmoronar. Que revelações mais poderiam vir? Miguel estava, sem dúvidas, insatisfeito e furioso. Que ele pretendia? Um confronto? Ou vingança? E enquanto todos naquela sala estavam mergulhados em suas revelações e confusões, o que ninguém percebia era que havia alguém observando em silêncio, um canto escuro da sala, uma presença que não deveria estar ali. As cores se apagaram e a intenção furtiva daquela sombra
poderia ser a chave para tudo. Era só o início de uma nova era turbulenta e repleta de segredos. E os laços familiares, que já eram frágeis, estavam prestes a se romper de vez. O que mais estava para ser descoberto? As histórias de traição e mentiras tinham apenas começado. O ar estava pesado, como se o clima também sentisse a tensão que pulsava na sala. Lara estava paralisada, a mente rodando como uma montanha russa. O que Miguel havia acabado de revelar enlouquecia qualquer um. Filho! Acidente! As palavras cortavam como navalhas, e a sala estava em um mar de confusão. Natália, nesse momento, parecia uma sombra de si mesma. O pânico em seu olhar brilhou como chamas, enquanto lágrimas escapavam, misturando-se a uma fúria reprimida. Mas antes que qualquer um pudesse compreender a profundidade da situação, o inesperado aconteceu. Uma explosão! O estrondo do vidro quebrando cortou o silêncio como uma faca. E todos viraram para a fonte do som em choque. A porta da cozinha voou aberta, revelando um homem desconhecido com uma expressão de desespero, encharcado de chuva e com a roupa rasgada. Ele parecia ter corrido de alguma calamidade. "Ela está aqui! O que vocês fizeram?" Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão no meio daquele caos. A sala parou. O novo homem, com cabelos desgrenhados e olhos arregalados, parecia surtado. Lara sentiu suas pernas fraquejarem. Ele olhou em volta, seus olhos finalmente fixando-se em Natália. "Você não pode ficar aqui! Eles vão te encontrar!" Os murmúrios passaram como ondas entre os convidados. "Quem é esse? O que está acontecendo?" As perguntas pairavam no ar, mas Lara sabia que eles tinham que ouvir. Miguel se adiantou, o rosto contorcido entre a raiva e a confusão. "O que você quer dizer com eles? De quem você está falando?" O homem hesitou. O tempo parecia parado. "Sei quem você realmente é, Natália. E quem você fez Lara acreditar que era. Não é hora de jogar mais segredos uns nos outros. A verdade precisa vir à tona agora." A sala, que já estava tensa, explodiu em um turbilhão de emoções. Natália deu um passo para trás, como se uma bomba tivesse acabado de ser atirada em seus pés. O olhar dela era de pura negação. "Você está louco! Não fale assim! O passado passou!" Sua voz tremia, mas havia algo mais ali. Medo. A verdade esmagadora fez o seu caminho à superfície. O homem continuou, seu tom implacável. "Você não pode mais esconder isso. É hora de confrontar os monstros que criamos. E a Lara não vai descobrir a verdade dessa maneira." Ele olhou diretamente para Lara, o desespero estampado no rosto. "Tem coisas que você não sabe. Coisas sobre a sua mãe e Natália. Coisas que poderiam destruir tudo." Uma onda de choque atravessou Lara. Sua mente girou. Sua respiração tornou-se superficial. O que quer que esse homem estivesse prestes a revelar parecia devastador. Natália estava paralisada, o rosto pálido e a expressão de horror lentamente se transformando em uma máscara de raiva. "Cale-se!" Natália gritou, mas estava claro que a briga que se desenrolava era muito maior do que a simples rivalidade entre irmãs. O homem, sem medo, continuou. "Lara, você precisa saber a verdade sobre sua origem. Natália não é quem você pensa que é." Murmúrios subiram na sala, e Lara buscou a força de que precisava. "O que você sabe sobre mim? Sobre minha mãe?" Sua voz estava trêmula, mas havia determinação.
O homem hesitou, sua expressão revelando que havia um peso terrível sobre os ombros. Mas antes que ele pudesse se explicar, uma luz de sirene cortou o ar, ressoando pela rua. O segurança chegou, aproximando-se da porta, preocupado. O homem olhou para a porta e, em um movimento rápido, desatou a correr, desaparecendo pelo corredor, enquanto Natália gritava para que ele voltasse. E assim a sala se transformou em um campo de batalha emocional. Decisões eram forjadas sob pressão. Segredos pendiam no ar como a fumaça. E tudo em que Lara acreditava estava prestes a rachar. O que mais a vida tinha reservado? E quanto mais do passado ainda estava escondido sob as camadas de mentiras? O que estava acontecendo era apenas o começo de algo muito, muito maior. O ar estava pesado e o caos se desdobrava em cada canto da sala. Miguel tinha desaparecido de repente. Sua presença havia se esvanecido como uma sombra na noite. Lara olhou para Natália. Disse, contorcia entre o medo e a raiva. As palavras do homem ainda ecoavam em sua mente, como um relógio girando de forma frenética. E enquanto o murmúrio da multidão crescia, outra figura apareceu, interrompendo esse torvelinho de emoções. Eduardo, sobrinho de Lara, estava parado na porta com expressão de pânico. Ele estava pálido e seu olhar ansioso procurava a tia. Tia Lara, você precisa vir rápido! O carro da mamãe! Ele não conseguiu terminar a frase. Como se as palavras fossem um fardo muito pesado. Todos os olhares se voltaram para ele e o tumulto na sala parou. Lara correu até Eduardo, o coração batendo acelerado. O que houve, meu amor? As mãos dela tremiam, sentindo a tempestade se aproximar, como se algo ainda pior estivesse por vir. Ela teve um acidente. O carro capotou e ela está presa. Eduardo ofegava e o pânico dele se espalhou por toda a sala como um incêndio incontrolável. Lara sentiu uma onda de desespero invadir seu corpo. Era Natália quem precisava dela. Mas o que fazer agora? O que realmente aconteceu? Vamos! Precisamos ajudá-la! Lara gritou, segurando o braço de Eduardo e mirando a porta. Mas Natália a segurou pelo pulso, a voz tremendo. Não, você não pode ir! É uma armadilha! As palavras de Natália cortaram como um fio de espada. O ar estava carregado com essa nova revelação. O que você quer dizer com isso? Lara perguntou, a voz tensa. Os convidados, em um silêncio profundo, observavam cada movimento, cada emoção dispersa no ar. Natália estava à beira de um colapso. O homem que entrou, ele sabia. Ele trabalha com eles. Ela apontou para a porta, seu olhar cheio de terror. Ele quer me pegar. Pegar você? Para quê? Lara tossiu na agitação daquele momento. O mundo parecia se desintegrar à sua volta. E cada revelação nova tornava tudo ainda mais complicado. O que Natália realmente sabia? O que havia por trás dessa história de irmãs? Ele esteve me seguindo. Tudo isso é por causa do que fizemos. Não podemos nos abrir agora. E você não pode sair assim. Natália estava quase desesperada. E Lara questionou tudo o que conhecia. Logo, a sirene que antes se afastava pareceu se aproximar novamente, como um presságio sombrio. E as luzes azuis piscando do lado de fora chamavam a atenção de todos. Estrondos de passos firmes ecoaram na entrada e de repente a horta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens de uniforme entrou e um deles gritou: Natália, estamos aqui para te levar. Você não pode correr. As emoções explodiram. Fazendo um movimento rápido, Natália empurrou Lara e se lançou na multidão.
Não, eu não vou deixar vocês me pegarem. A sala se encheu de pânico. As vozes se entrelaçavam em gritos e sussurros. E enquanto todos se viravam para Natália, um som distinto cortou mais uma vez o ar tenso da sala. Chega! Uma voz poderosa irrompeu no meio da confusão e Lara voltou sua atenção para o homem que tinha corrido para fora, voltando com um grupo de pessoas. A verdade precisa ser ouvida! A vida de todos nós depende disso. Lara estava paralisada, olhos fixos na cena. O homem que fugira antes agora estava de volta, cercado por figuras misteriosas, e tudo parecia um pesadelo prestes a se desenrolar. Vocês todos precisam saber, e o que está em jogo é muito maior do que apenas Natália. O clima mudava, como se o sol estivesse se pondo para dar lugar a uma escuridão em crescente. Uma verdade explosiva pairava no ar, e Lara tinha a sensação de que o que estava prestes a ser revelado poderia não apenas mudar seu aniversário, mas toda a sua vida. O que mais permaneceria oculto? Quais segredos poderiam transbordar para fora daquele turbilhão e mudar tudo de forma irreversível? O que viria a seguir? O ar estava pesado e o caos se desdobrava em cada canto da sala. Lara olhou atentamente para Natália, que se contorcia entre o medo e a raiva. As palavras do homem ainda reverberavam em sua mente, quase como um eco sinistro. O homem que havia fugido estava de volta, e o clima tenso parecia estar prestes a estourar em algo maior. A verdade precisa ser ouvida, ele gritou, e Lara não sabia o que poderia vir a seguir. Os murmúrios aumentaram, mas Lara estava fixa na expressão daquele homem. Então, numa fração de segundo, a porta se abriu novamente, não com uma batida, mas com um leve ranger, como se anunciasse algo muito mais sombrio. Um novo personagem entrou, uma mulher com um olhar profundo, que irradiava um misto de dor e determinação. Ela tinha cabelos negros e uma presença que parecia ir além do tempo. Natália, ela chamou, e o nome dela foi um golpe na atmosfera já carregada de tensão. Os olhares se voltaram para a mulher, e o coração de Lara disparou. Quem era ela? O que mais havia por trás de toda aquela confusão? Patrícia, você não deveria estar aqui, Natália disse, a voz cheia de descrença e terror. A mulher, Patrícia, parecia ressentida, mas também compungida. Chega de esconder a verdade. Não podemos mais viver nesse falso mundo que construímos. Patrícia avançou, e o ambiente parecia se transformar em uma tempestade prestes a eclodir. Esconder o quê? A voz de Lara saiu quase como um sussurro, mas era o suficiente para que todos a escutassem. As revelações estavam se acumulando e ela só conseguia sentir o nó na garganta apertando mais. Olhares se entrelaçaram em um misto de incerteza e curiosidade. Patrícia olhou firmemente para Natália e a tensão era palpável. A verdade vai machucar, mas é hora de libertar todos nós das mentiras. Seu tom era quente, cheio de emoção. Você não é a única a ter segredos. Natália pareceu recuar. Você não pode fazer isso, não na frente de todos. E então, Patrícia, quase sem pensar, virou-se e apontou diretamente para Lara. Ela precisa saber toda a verdade. A sala se manteve em silêncio, cada um esperando a próxima palavra, como se tudo pudesse mudar naquele instante.
Lara, você não é filha de Natália. Você é minha filha. Patrícia, disse e a sala mudou. O sussurro se transformou em um grito de incredulidade. Para Lara, o chão parecia ter sumido. Lara olhou para Natália, buscando qualquer argumento, qualquer sinal que provasse o contrário. Mas Natália estava pálida, os olhos alagados de lágrimas. Como que isso é possível? Lara gaguejou, a cabeça girando. O que Patrícia dizia não fazia sentido. Você foi adotada. Eu não pude ficar, mas sempre te acompanhei em segredo. Eu sou sua mãe, Lara. Patrícia continuou, um misto de dor e amor em seu olhar. E Natália, ela nunca me deixou te contar. As reações da sala foram imediatas. Um murmúrio coletivamente nervoso se espalhou. E Lara sentiu a pressão aumentar. À volta! Você estava me mentindo a vida toda! A raiva, agora, queimava dentro dela. Natália balançou a cabeça. Eu juro que não foi assim. Eu pensava que era melhor. Lara estava em pedaços. Cada momento que se sentiu amada, cada sorriso, cada lembrança agora estava manchada com essa nova verdade. O que mais havia sido escondido? Mas, antes que pudesse processar tudo aquilo, um estrondo palpitou na porta. As sirenes que ecoavam do lado de fora agora pareciam entrar na sala. E um brilho profundo surgiu na escuridão. Emma está aqui! A verdade vai se propagar! O homem que havia fugido novamente voltou, desta vez com a polícia. Agora, o conflito estava longe de terminar. As revelações não apenas mudaram a vida de Lara, mas ameaçavam desestabilizar tudo que havia sido construído. O que mais estava escondido? Lara olhou para Patrícia, Natália e a multidão confusa. Cada um deles tinha suas próprias mentiras. E o que mais poderia ser desenterrado em meio a tudo isso? O futuro parecia mais incerto do que nunca. O ar estava pesado e o caos se desdobrava em cada canto da sala. Lara olhou atentamente para Natália, que se contorcia entre o medo e a raiva. As palavras do homem ainda reverberavam em sua mente, quase como um eco sinistro. O homem que havia fugido estava de volta, e o clima tenso parecia estar prestes a estourar em algo maior. A verdade precisa ser ouvida, ele gritou. E Lara não sabia o que poderia vir a seguir. Os murmúrios aumentaram, mas Lara estava fixa na expressão daquele homem. Então, num repente, a porta se abriu novamente. Desta vez não foi apenas um ranger, mas um estrondo ensurdecedor. Um oficial de polícia irrompeu no ambiente, seguido por outros agentes. E a sala se encheu de uma aura de autoridade e caos. Quem está no controle aqui? Gritou o oficial, e todos se silenciaram, confusos. Lara estava paralisada, o choque ainda reverberando. O oficial olhou para Natália, sua expressão mudando rapidamente de autoridade para preocupação. Temos que sair desse lugar agora! Você está em perigo! Natália olhou para Lara com desespero nos olhos. Eu não fui a única a esconder! Você não entende, Lara! Eles estão atrás de mim por causa de algo que aconteceu no passado! Suas palavras saíam apressadas, a voz embargada. Que passado? Lara perguntou, o coração apertando. O oficial parecia se agitar, dando passos firmes na direção de Natália. Você não pode esconder isso por mais tempo. Eles vão chegar. Mas o inesperado aconteceu nesse momento. Uma explosão daquelas que ninguém esperava.
A janela da sala estourou em 1000 pedaços e o vidro cortou o ar como uma chuva de facas. O barulho ensurdecedor fez todos se jogarem ao chão, gritos ecoando enquanto as pessoas buscavam se proteger. Lara, em meio ao desespero, sentiu uma dor aguda no braço. Um pedaço de vidro a atingiu e uma onda de pânico a envolveu. "O que está acontecendo?" ela gritou, mas sua voz se perdeu no caos. Eduardo, ainda atordoado, agarrou a mão da tia, puxando-a para longe daquela cena horrível. "Tia, precisamos sair!" ele falou, os olhos arregalados. Entre gritos e poeira, Lara viu uma cena surreal. Patrícia, a mulher que se apresentou como sua mãe, estava sendo empurrada para trás por um dos oficiais. "Natália, você sabe do que se trata!" ela gritou, mas a voz dela estava perdida no tumulto. "Vocês não podem levar minha irmã!" Lara gritou, olhando fixamente para Natália. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao sangue da ferida em seu braço. O oficial parecia preparado para agir. Mas neste momento, mais uma pessoa entrou pela porta. Um homem alto, de capuz, cuja presença anulou o barulho ao seu redor. "Chega!" ele berrou. O silenciar foi imediato, como se todos estivessem hipnotizados por sua presença. Ele olhou diretamente para Natália. "Você precisa entender. É hora de enfrentar a verdade. Você não é apenas uma fugitiva, é muito mais." A sala estava em choque novamente, e Lara se perguntava o que aquele homem sabia. Uma onda de tensão fez com que ela se sentisse tonta. O que ele queria dizer? Natália, com a expressão de quem foi pega em uma armadilha, parecia que o mundo estava desabando em torno dela. O oficial se virou para o homem. "Eu não sei quem você é, mas não pode simplesmente invadir assim." O homem, porém, não se intimidou. "Eu sou a única pessoa aqui que sabe a verdade completa. E cada um de nós, incluindo Lara, precisa saber dela, antes que seja tarde demais." E nessa hora, o cenário cresceu ainda mais sombrio. Lara piscou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela não sabia se estava pronta para isso. O que mais a vida poderia lhe revelar? A verdade estava prestes a explodir como um relógio cujas engrenagens finalmente se desajustaram. E tudo estava prestes a mudar. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a porta principal se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar que fez o coração de Lara disparar. Era Miguel, com o rosto pálido e os olhos desesperados. Ele desviou o olhar de todos e gritou: "Natália! Você não pode escapar! Eles estão vindo atrás de você! E eu sou parte disso!" Um silêncio ensurdecedor dominou a sala. O chão sob os pés de Lara desmoronou ainda mais. E a última peça daquele quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. O que Miguel queria dizer? E o que realmente estava em jogo? Estava tenso. Lara sentia como se estivesse em um furacão emocional. Miguel, com os olhos cheios de desespero, acabara de jogar uma bomba no meio daquela sala abarrotada de gente. "Natália, você não pode escapar. Eles estão vindo atrás de você. E eu sou parte disso." Seu coração disparou. Parte do que ele queria dizer? Antes que Natália pudesse responder, um grande estrondo rompeu o caos. A porta se abriu com um golpe violento, e um grupo de homens em roupas pretas irrompeu, com expressões sérias e decididas. "Onde está Natália?" um deles gritou, a voz grave cortando o silêncio como um facão. Neste momento, o chão pareceu desabar em volta de Lara. A verdade, que estava emaranhada nas mentiras e segredos, explodiu como um balão de gás prestes a estourar. "Quem são vocês?" o oficial na sala perguntou, tomando a frente, mas a tensão girava como uma tempestade. "Não temos tempo para explicações." Um homem daquela equipe apontou para Natália.
Vá, temos que levá-la. Não, eu não vou com vocês! Natália gritou, os olhos arregalados. Suas mãos tremiam. A sala estava uma balbúrdia. As pessoas olhavam intrigadas, algumas murmurando em pânico, outras indicando a saída, como se fugindo do que estava prestes a acontecer. Escutem, por favor! Você precisa ouvir o que Miguel tem a dizer. Lara berrou, sentindo que sua voz estava se perdendo na confusão. Contudo, isso acontecendo, ela não sabia em quem mais confiar. Miguel, Natália, esses homens... A verdade parecia mais sombria do que poderia imaginar. A tensão aumentou ainda mais quando um grito dominou o ar. Não, não, por favor, não a levem! Patrícia, a mulher que se apresentou como sua mãe, está à beira de um colapso. Você não pode levar Natália. Ela não é a pessoa que pensam que é. As palavras saíram como um frenesi. Todos se viraram para ela, surpresos. Natália olhou para Patrícia, em desespero, mas um olhar de traição se esgueirou por sua expressão. O que você está fazendo? O que você quer dizer com isso? Natália começou a recolar as peças. Em sua mente. E quem poderia ter feito isso? Ela não é sua irmã. Patrícia voltou a gritar. O que você realmente fez, Natália? O que aconteceu quando éramos crianças? É hora de parar com as mentiras. O peso da revelação estava nas palavras dela. O mundo de Lara girava. Não, isso não pode ser verdade! Natália gritou, fazendo o sangue sumir de seu rosto. Os homens de preto estavam cada vez mais impacientes. O oficial se aproximou de Natália. Fique calma, você precisa se entregar. Não podemos proteger a sua vida se você não nos deixar ajudar. Foi então que tudo se despedaçou como um vidro quebrando. Miguel, com a voz trêmula, olhou para Lara. A verdade é que eu sou seu irmão. E eles estão atrás de nós por causa de uma dívida antiga. Não porque Natália esteja em perigo, mas porque somos todos peões nesse jogo. O choque foi inominável. Os olhares mudaram. Agora não era apenas Natália versus o mundo. Era um turbilhão. Lara olhou para Patrícia e depois para Miguel, tentando absorver tudo. Ela não sabia mais quem eram as pessoas à sua volta. O que você quer dizer com peões? Suas palavras saíram mecanicamente, como se cada sílaba pesasse toneladas. A sala pulsava com uma energia densa e todos aguardavam a resposta, como se vivessem o último ato de um filme dramático. A dívida é com uma organização que sabe tudo sobre nossa família. E agora eles sabem de você, Lara. O que precisamos fazer é fugir, antes que seja tarde demais. Fugir? Como assim? De que vocês estão falando? Lara estava à beira de um ataque de nervos, enquanto olhava para aqueles homens de preto, cada vez mais ameaçadores. Eles querem cada um de nós, e ninguém pode ficar. Não agora. Se não sairmos, todos nós estaremos em perigo. Miguel disse, sua voz ecoando com desespero. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um som estrondoso cortou o ar, como um trovão. O grupo de homens que invadira a festa começou a se organizar, e Lara sabia que precisava decidir rápido. A verdade estava dançando no fio da navalha, e a primeira peça de dominó estava prestes a cair. Vamos, agora! Os homens gritaram, e uma corrida contra o tempo se criou. E no meio disso tudo, a última revelação pairava na mente de Lara. Ela nunca soube a verdade.
A família que sempre conhecera era um intrincado jogo de esconde-esconde, e cada um dos envolvidos tinha suas próprias razões para esconder o que realmente eram. A urgência pulsava, e cada escolha poderia mudar o destino deles para sempre. O que mais estava por vir? E até onde isso poderia levá-los? O ar estava pesado. O clamor dos presentes se tornava um eco distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Lara olhou para Miguel, a confusão e o medo se misturando em seu olhar. Você é meu irmão? A pergunta fugiu de seus lábios, quase um sussurro, enquanto a realidade começava a se desdobrar como um origami complicado. Os homens de preto observavam, a tensão palpável enquanto o oficial tentava manter a situação sob controle. Natália estava pálida, suas mãos trêmulas grudadas na mesa. Miguel, o que você está dizendo? Sua voz era uma mistura de incredulidade e pânico. Você sabe! Miguel gritou, as palavras saindo com um peso imenso. É por isso que precisam de você. Eles estão atrás de nós por causa do que aconteceu. Quando éramos crianças, a sala estava repleta de murmúrios. O que aconteceu? O que você quer dizer com isso? Lara se sentia em um redemoinho. O pânico aumentava à medida que a realidade parecia escorregar entre seus dedos. Mas, antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. O vidro das janelas estourou com um estrondo, e a sala toda foi engolida em caos. Gritos e pessoas se jogando ao chão, tentando se proteger do que estava prestes a acontecer. Entre o tumulto, o homem de capuz avançou, seus olhos fixos em Natália. Por favor, faça algo! Lara gritou, seus lábios estavam secos. Disparava! A festa, que antes era motivo de celebração, agora se tornava um campo de batalha. Então, em meio à confusão, uma figura familiar surgiu na porta. Era a avó de Lara, Dona Clara, com seu semblante sereno e imperioso. Basta! Ela exclamou, e a sala toda se silenciou. Vocês precisam parar com isso! Já basta de mentiras! Os olhares se voltaram para ela e Lara sentiu um nó se formar na garganta. Ô vó, o que você está fazendo aqui? Eu vim para revelar a verdade. É hora de todos conhecerem a história completa. A voz de Dona Clara era firme, mas havia um tremor subjacente que lhe dava um tom de urgência. Natália a encarou, confusa. O que você sabe, mãe? Ela mal conseguia esconder a raiva em suas palavras. Eu sei tudo. Desde o dia em que a vida de vocês duas começou a girar em torno de mentiras e segredos. Por um momento, a sala pareceu encolher. Segredos! Miguel repetiu, a incredulidade misturada com leve pavor. Que segredos? Sim, Miguel. Dona Clara olhou diretamente para ele. Segredos que podem destruir esta família para sempre. A verdade que você nunca quis encarar. E neste momento de revelação, onde o tempo parecia suspenso, a avó começou a contar a história de um amor proibido, de uma traição que se estendia por gerações, um acordo sombrio que tinha suas raízes em um passado distante. Vocês têm que entender, Lara. Natália, a vida nunca foi o que pensaram que era. Mas o que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. No instante que Dona Clara terminou de falar, um tiro ecoou pelo ar. Uma bala atingiu o chão, criando uma explosão de poeira e gritos. O homem de capuz havia sido atingido. O caos transformou-se em pânico e a sala se transformou em um campo de batalha. Não!
O que tá acontecendo? Lara gritou, o coração disparando de medo. O homem caído começou a se arrastar, uma expressão de dor estampada no rosto, e os homens de preto ficaram em estado de alerta, prontos para atacar. A tensão estava no auge, e o espaço era um emaranhado de gritos e correria. Lara sentiu a urgência de agir. O tia-avó realmente sabia? O que mais estava escondido sob camadas de segredos? O que seria necessário para que aquela verdade finalmente viesse à tona e mudasse tudo? A salvação ou a destruição poderia surgir de qualquer uma dessas revelações. E Lara estava prestes a descobrir que o destino de todos dependia de decisões tomadas naquele momento caótico e traiçoeiro. O ar estava pesado. O clamor dos presentes se tornava um eco distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Lara olhou para Miguel, a confusão e o medo se misturando em seu olhar. Você é meu irmão? A pergunta fugiu de seus lábios, quase um sussurro, enquanto a realidade começava a se desdobrar como um origami complicado. Os homens de preto observavam, a tensão palpável enquanto o oficial tentava manter a situação sob controle. Natália estava pálida, suas mãos trêmulas grudadas na mesa. Miguel, o que você está dizendo? Sua voz era uma mistura de incredulidade e pânico. Você sabe? Miguel gritou, as palavras saindo com um peso imenso. É por isso que precisam de você. Eles estão atrás de nós, por causa do que aconteceu quando éramos crianças. A sala estava repleta de murmúrios. O que aconteceu? O que você quer com isso? Lara se sentia em um redemoinho. O pânico aumentava à medida que a realidade parecia escorregar entre seus dedos. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. O vidro das janelas estourou com um estrondo e a sala toda foi engolida em caos. Gritos, pessoas se jogando ao chão, tentando se proteger do que estava prestes a acontecer. Entre o tumulto, o homem de capuz havia sido atingido. O caos transformou-se em pânico. E a sala se transformou em um campo de batalha. Não! O que está acontecendo? Lara gritou, o coração disparando de medo. O homem caído começou a se arrastar, uma expressão de dor estampada no rosto, e os homens de preto ficaram em estado de alerta, prontos para atacar. A tensão estava no auge. O espaço era um emaranhado de gritos e correria. Lara sentiu a urgência de agir. O que a avó realmente sabia? O que mais estava escondido sob camadas de segredos? O que seria necessário para que aquela verdade finalmente viesse à tona e mudasse tudo? A salvação ou a destruição poderia surgir de qualquer uma dessas revelações. E Lara estava prestes a descobrir que o destino de todos dependia de decisões tomadas naquele momento caótico e traiçoeiro. Neste ponto crítico, Miguel pôs-se em pé e gritou, a voz forte, rompendo o desespero. Se alguém vai falar, a verdade sou eu. O olhar dele estava fixo em Natália. Você precisa parar de usar a nossa história como uma máscara. Essa família não é o que você fez todo mundo acreditar. Mãe nunca foi quem pensávamos. Nesse momento, Dona Clara percebeu que havia chegado a hora. Chega de jogar as verdades nas sombras, Miguel. Todos precisam saber que há mais envolvido. Sua voz ressoava como um trovão entre os murmúrios e gritos. A verdade é que você e Natália não são apenas irmãos. Vocês são também protagonistas de uma história muito mais trágica. As revelações pareciam flutuar no ar. A expectativa pulsava e os rostos dos convidados se tornavam uma mescla de choque e confusão.
O que você quer dizer com isso? Natália perguntou, a voz tremendo, como se pressionasse um botão que não pudesse ser desligado. Dona Clara respirou fundo e ficou em silêncio por um momento, olhando para cada um dos presentes. Quando vocês eram crianças, um acidente que envolveu seus verdadeiros pais mudou tudo. Eles não eram quem acreditávamos. E não eram só seus pais, Miguel e Natália. Eles estavam metidos em um caso que envolvia a organização que agora está atrás de vocês. Mais de uma vez, o choque cruzou a sala como um relâmpago. O que você está dizendo? Miguel parecia ter envelhecido anos em segundos. Lara, com o coração na garganta, sentiu que o chão se movia sob seus pés. Mas antes que pudesse digerir tudo, um grito estridente rompeu o ar. Parem! Foi Patrícia. Eu não posso permitir que continuem. Isso não é apenas um jogo. É muito mais profundo. Eu estou envolvida na pesquisa. E você, Natália, sabe disso. O mundo inteiro pareceu parar. Lara olhou para Natália. O que Patrícia estava insinuando? Uma reviravolta ainda mais profunda, como se uma grande rede de mentiras se revelasse diante de seus olhos. A sala estava pronta para explodir. Natália deixou escapar um gemido. O que você quer dizer com isso, mãe? Eu sou a única que pode impedir o que está por vir. As organizações estão interligadas. A nós, cada movimento, cada segredo. Patrícia gaguejou e o pânico se espalhou como um incêndio. O homem de capuz estava agora se levantando lentamente. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Se não pararem agora, pode ser tarde demais. Mas sua voz era apenas um eco entre todos os outros gritos. Lara olhou ao redor, o desespero crescendo como uma sombra. O que seria necessário para todos eles saírem vivos? E que verdades ainda estavam escondidas sob essa montanha de mentiras? O caos estava em seu auge. Lara sentiu o coração disparar, enquanto as verdades e mentiras se entrelaçavam ao seu redor. Não podemos deixar isso assim. Miguel exclamou, a tensão em sua voz transparecendo. Precisamos nos unir. É hora de levantar escudos e enfrentar o que vem pela frente. Os homens de preto, com olhos frios e determinados, estavam cada vez mais próximos e Lara percebeu que a única chance de sobrevivência era a colaboração. Miguel está certo, gritou. Se precisarmos fugir, então vamos todos juntos. Mas precisamos saber a verdade. Temos que desmascarar o que está escondido. Dona Clara fez um movimento rápido, apontando para Patrícia. Você sabe de tudo. Se você tem informações, agora é o momento. A sala estava pronta para explodir em tensões ainda maiores. Eu não posso mais viver nas sombras, Patrícia disse, com um brilho de determinação nos olhos. O quê? Aconteceu no passado, nos prendeu aqui. Nossas mães, elas eram parte de algo muito maior. Um erro que acabou se transformando em um pesadelo. A expressão que Natália mudou. O que você quer dizer com pesadelo? O que isso tudo implica? A sala estava tão silenciosa que se pudesse ouvir batimentos cardíacos. Patrícia respirou fundo. Nós fomos separadas para nos proteger. As organizações não eram apenas histórias de terror. Eram reais. Nossos pais, nosso legado, os segredos que envolvem todos nós precisam vir à tona. O peso de suas palavras fez todos se calarem. O homem de capuz se levantou, ferido, mas determinado. Parem! Se não se unirem e não forem embora agora, todos
Nós estaremos em grande perigo, ele gritou, e a urgência de seu tom fez Lara entender que o tempo estava se esgotando. No movimento repentino, todas as luzes da sala se apagaram, mergulhando o ambiente em escuridão. Um grito ecoou, seguido de mais tiros. As pessoas se espalharam, correndo em direções diferentes. Lara agarrou a mão de Miguel, puxando-o em direção à saída. É agora ou nunca! Vamos! A luz logo se acendeu novamente. E eles encontraram Patrícia ao lado de Natália, que estava paralisada, o olhar fixo em um ponto distante. Precisamos ir! Agora! Dona Clara gritou, e impulso de sobrevivência tomou conta do grupo. Com isso, abriram caminho pelos corredores conturbados, enquanto a tensão se transformava em uma corrida frenética. Eu sei para onde ir! Miguel gritou enquanto se precipitava pela porta. O som distante das sirenes aumentava, e a adrenalina fazia o sangue de Lara correr. Ela não queria deixar a verdade para trás, mas a sobrevivência estava à frente. Quando finalmente chegaram à saída, a luz do sol bateu em seus rostos. O ar parecia mais fresco, e por um instante, a sensação de liberdade os envolveu. Mas enquanto corriam para longe, Lara percebeu que nada seria simples. As revelações ainda precisavam ser processadas. Qualquer esperança se acendeu, ainda que tênue, em seus corações. Eles estavam juntos, unidos pela dor e pelas verdades ocultas. À frente, um futuro incerto, mas com a promessa de que agora juntos poderiam enfrentá-lo. Com o sol poente atrás deles, a cada passo, o peso das mentiras se dissipava e a verdade os calava. Lara olhou para trás uma última vez, determinada a nunca mais voltar àquele lugar. A história delas estava apenas começando. Então, antes que perdessem completamente o fio da história e sua união se desfizesse, Lara fez um apelo. Precisamos nos manter juntos e lutar contra o que está por vir. A verdade é um poder e temos que usar isso a nosso favor. E com essa certeza, o grupo se afastou, levando consigo as verdades, dispostos a enfrentar o que viesse. Mas o que mais estaria por vir? Isso só o tempo diria, e falando em tempo, eu preciso da sua ajuda agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer nossa comunidade fantástica. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que acabou de acontecer. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte dessa jornada. Vamos juntos!